João capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Aqui na minha versão vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Somente até aqui, meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra. Meus irmãos, esse mês da família, estamos pensando um pouco a respeito desse assunto, e eu perguntei para o Edgar se ele tinha algum tema específico para a gente conversar, alguma coisa para a gente estar mais focado nisso. Ele falou que eu tinha liberdade para escolher. Então nós vamos sair um pouquinho hoje a respeito da família, mas vocês vão perceber que, na verdade, esse assunto ele também está completamente relacionado com esse assunto família, e vocês vão entender um pouquinho disso aqui no final, certo? Meus irmãos, na Escritura, a Escritura como um todo, ela fala ao nosso coração. Nós cremos que ela é inspirada pelo Senhor, cremos que ela tem poder para poder transformar a nossa vida, para mudar quem a gente é. Mas eu confesso que, sabendo que a Escritura como um todo tem esse poder, existem alguns versículos, existem algumas passagens que elas falam mais ao meu coração. É uma coisa particular minha, é pessoal meu. Alguns falam mais comigo. E normalmente, versículos e passagens onde nós temos palavras ditas diretamente pelo Senhor Jesus, confesso que elas mexem um pouquinho mais no meu coração. Elas aquecem um pouco mais o meu coração. E a minha Bíblia, ela facilita um pouco, porque a minha versão aqui, quando Jesus está falando alguma coisa diretamente da boca dele, está escrito em vermelho. Então, às vezes eu já abro a Bíblia e já procuro o que está escrito em vermelho ali, porque facilita a minha vida. Mas eu confesso que as palavras que Jesus diz, quando elas são diretamente específicas com algum conselho que ele quer passar para a gente, me chama mais atenção ainda. Porque a minha mãe, quando a minha mãe falava alguma coisa comigo, quando minha mãe me dava algum conselho, eu fazia o máximo possível para poder pelo menos prestar atenção no que ela estava falando. Nem sempre eu fazia, né? Filho tem dessa, né? A mãe fala e às vezes o filho prefere fazer as coisas de sua própria vontade. Mas sempre que os conselhos da minha mãe vinham no meu coração, eu tentava guardar. Porque minha mãe tinha dessas, né? Eu acho que mãe tem muito desse negócio, né? Deve ser um negócio de Deus, só pode. A mãe fala, parece que os negócios realmente acontecem. Eu me lembro de estar em casa uma vez, brincando em casa, menino, devia ter uns 10 anos de idade. Eu inventei de pular em cima da cama por algum motivo. Brincadeira legal que eu achei naquele momento. De longe eu vi minha mãe gritar para mim assim: André, não pula, você vai quebrar a cama. Aí eu falei assim: minha mãe está de brincadeira, né? Será que ela acha que eu não consigo pular na cama sem quebrar a cama? Já pulei várias vezes. Meus irmãos, não é mentira, o próximo pulo quebrou a cama. E na hora que eu ouvi o barulho, o coração gelou na hora. Eu falei: o que eu faço agora? O que eu faço? Tive que chegar para ela e contar. Ela deixou eu ficar um mês com a cama quebrada até conseguir consertar a cama. Então imagina, se com a minha mãe falando, eu já prestava atenção, eu já tentava ouvir, eu tentava aplicar o que ela estava me ensinando. Imagine Jesus dizendo algo para você diretamente. Imagina Jesus falando alguma coisa para você. Imagina sua mãe falando assim: fulano de tal, você precisa estudar. Você vai prestar atenção nisso. Imagina se Jesus falasse para você: fulano de tal, é necessário que você faça alguma coisa. Os nossos ouvidos prontamente deveriam estar atentos para ouvir o que Jesus iria dizer.
Não somente para ouvir, mas para colocar em prática aquilo que ele está dizendo naquele momento. E esse diálogo que nós temos aqui no capítulo 3 de João, é um diálogo que mexe muito comigo, e talvez, no meu ponto de vista, é um dos diálogos mais profundos que Jesus tem com alguém. Não à toa, é no capítulo 3 que tem o famoso 3,16, todo mundo conhece. Mas normalmente a gente foca muito no 16, né? E a gente esquece que para chegar no 16 tem 15 versículos. E está nessa mesma conversa que Jesus tem com esse homem chamado Nicodemos. E nessa conversa Jesus diz algo que é necessário para a vida de Nicodemos. Mas não somente necessário para Nicodemos, ele vai dizer que é necessário para todos nós. Nascer de novo. Nascer de novo. E se Jesus está dizendo que é necessário que a gente nasça de novo, pode ter certeza, ele não está dizendo isso à toa. Ele não está dizendo isso somente como um conselho. Ele não está dizendo que se você fizer isso, talvez a sua vida vai ser melhor ou não. Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar isso na sua vida. Mas o que seria esse nascer de novo? Como que funciona isso? Como é que acontece isso em nossas vidas? Bom, é isso que a gente vai tentar entender um pouco nesse capítulo 3 que a gente acabou de ler. Veja, meus irmãos, o texto começa nos apresentando um personagem novo, Nicodemos. Nós não sabemos muito a respeito de Nicodemos. O que o texto vai dizer é, ele era uma autoridade entre os judeus, provavelmente um mestre da lei que vivia ali naquela região. Ele vem encontrar com Jesus à noite. Nós não sabemos exatamente o motivo que provocou essa busca de Nicodemos à noite. Nós poderíamos imaginar vários motivos, mas ficaria na imaginação da gente. Eu gosto de pensar que ele queria procurar Jesus meio que escondido, para que as pessoas não soubessem com quem ele estava se encontrando. Porque se você for perceber, o final do capítulo 2 vai dizer que Jesus, ele estava no templo, onde ele vai chamar a atenção de algumas pessoas que estavam ali, e o texto vai dizer, bem no finalzinho do capítulo 2, que Jesus começa a realizar vários milagres. Jesus começa a fazer vários sinais, curar muitas pessoas, e provavelmente a fama de Jesus começa a se espalhar. E naquela época, meus irmãos, muitos homens se levantavam, muitos homens surgiam dizendo que era o Messias, muitos homens surgiam dizendo que era o Cristo que Deus havia enviado, e muitos dos mestres da lei vinham até esses homens para saber se de fato fazia sentido aquilo que esse homem estava dizendo. Mas todas as vezes que se levantava alguém, essa pessoa também se levantava contra o Império de Roma. Imagina alguém que estava chegando para dizer que era um novo rei. Imagina alguém que estava chegando para dizer que é Deus, sendo que naquela época o Deus que eles adoravam era justamente o imperador. Então, muito provavelmente, o texto não está dizendo isso, mas cabe à nossa imaginação talvez dizer que ele queria ter um encontro a sós com Jesus, não ser interrompido e também não ser visto com ele. E é interessante que Nicodemos começa muito bem a conversa com Jesus. Sabe quando você quer causar aquela primeira boa impressão? Você já quer chegar para alguém falando coisas boas dele? Então você chega, você vai encontrar com o pastor Edgar, você vai falar que ele está lindo hoje, muito bem vestido, pronto, aquela cara de pai, pronto para encarar a paternidade. Você quer causar uma boa impressão nele, mas obviamente você não está mentindo. Você é crente, você não pode mentir, né? Então você está falando a verdade. Mas você vai dizer bons elogios para ele, para agradar ele, para fazer ele ficar mais feliz com a sua presença. A gente tem esse costume. E Nicodemos não faz diferente. Nicodemos chega para encontrar com Jesus e vai dizer, mestre. Ele já começa trazendo um elogio para Jesus. Ele não chama Jesus pelo nome, ele não vai trazer um elogio qualquer, ele vai falar e trazer justamente um elogio que traz para Jesus a sua ideia de autoridade. Falando para Jesus aquilo que ele está fazendo e que de fato ele é mestre. E ele vai dizer assim, nós sabemos que os sinais que você faz da parte de Deus mostram que você de fato é um mestre. E não tem como alguém fazer esses sinais se ele não vier da parte de Deus. E Nicodemos sabe muito bem dos milagres que Jesus está fazendo. Afinal, acabamos de ver no finalzinho do capítulo 2, justamente esses feitos. E aqui a gente já começa a perceber algumas coisas importantes a respeito de esse nosso relacionamento com Jesus. Nicodemos era uma autoridade. Mas, meus irmãos, você pode ser a autoridade que for. Pastor, delegado, advogado, juiz, promotor.
o próprio Edgar. Mas isso não é suficiente para que você conheça Jesus de fato. Nós, seres humanos, temos esse hábito, né? De quando chega alguém, chegou uma autoridade. A gente prepara um banquete, prepara uma festa, coloca a melhor roupa. Jesus não está preocupado com cargos, com títulos. Ser ou não ser autoridade não diz nada para Jesus. Então, ter ou não ter autoridade não vai garantir para você um relacionamento com Cristo. Não vai garantir para você intimidade com Cristo. Uma outra coisa que nós conseguimos entender aqui: saber quem Jesus é também não garante isso. Muitas pessoas sabem quem é Jesus. Muitas pessoas falam a respeito do nome de Jesus. Muitas pessoas cantam canções a respeito de Jesus. Isso não quer dizer que elas de fato conhecem quem é esse Jesus. Essa palavra conhecer, na verdade, tem perdido muito sentido, né, com o passar do tempo. A gente tem esse hábito de falar que a gente conhece todo mundo, né? Então, pensando em pessoas famosas, você conhece um jogador famoso, sei lá, quem está em alta agora, o Vini Júnior, próximo bola de ouro. Você conhece o Vini Júnior? Todo mundo fala, conheço. Mas você conhece de fato? Sabe quem ele é? Tem intimidade com ele? Conversa com ele? Não. Você no máximo sabe quem ele é. E com Jesus muitas vezes é assim que a gente está lidando. A gente sabe quem é Jesus. A gente ouviu falar dele, mas não tem intimidade, não tem relacionamento. E é interessante que Nicodemos também sabia que Jesus realizava muitos milagres, que Jesus fazia grandes coisas, e Jesus de fato fazia, faz e vai continuar fazendo. E talvez muitas pessoas que estão aqui nessa noite já experimentaram milagres extraordinários da parte de Jesus. Mas ver milagre também não garante nenhum tipo de intimidade com Jesus. Jesus realizou milagres em muitas pessoas. A Escritura vai contar aquela história dos 10 leprosos. Os 10 são curados. Quantos voltam para agradecer Jesus? Um apenas. E nós conseguimos perceber essa falta de intimidade e essa falta de relacionamento com Nicodemos justamente no meio desse diálogo. Porque Jesus vai responder essas boas-vindas de Nicodemos de uma forma muito diferente, eu diria. Jesus não agradece, Jesus não confirma, Jesus não vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, boa foi essa sua palavra, você realmente falou algo da parte de Deus. Não, a resposta de Jesus para Nicodemos é: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, eu me lembro de criança também, a gente acaba recordando muita coisa da infância, né? Não façam isso, não é a coisa certa de se fazer, mas criança às vezes faz coisa errada, né? Não tem muito que a gente possa fazer. A gente estava lá na 5ª, 6ª série, e quando a gente queria brincar com algum amigo nosso, a gente falava assim: nó, fulano é tão feio, que para ficar bonito, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Fulano é feio demais. E quando a gente olha para alguém, e a gente pensa em uma característica muito difícil de mudar, quando a gente pensa em algo muito difícil de transformar na vida de alguém, a gente costuma usar essa expressão: só se nascer de novo. Algumas pessoas até costumam dizer, né? Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Afinal, não tem como nascer de novo. Então, do jeito que eu estou, eu vou continuar sendo. Então, para esses elogios que Nicodemos faz para Jesus, a resposta de Jesus para ele é: Nicodemos, você é uma autoridade, conheço sobre você, você já viu os milagres que eu consigo realizar, você sabe meu nome, você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou capaz de fazer, mas você ainda não conseguiu ver o reino de Deus. Você ainda não conseguiu perceber algo que está para além do que está acontecendo aqui. Porque os milagres, meus irmãos, por mais que eles sejam sobrenaturais, eles afetam muitas vezes a nossa vida natural. Por mais que saber quem Jesus é, Jesus era Deus, mas parece que Nicodemos sabia quem era Jesus homem ali naquele momento, um mestre,
uma pessoa que poderia falar boas coisas, uma pessoa que poderia dar bons conselhos. Mas nós estávamos falando de alguém que veio trazer o reino de Deus. Isso Nicodemos ainda não estava conseguindo ver. Então entenda, Nicodemos conseguia ver muitas coisas, mas Jesus está dizendo para ele: o principal você não consegue ver ainda, Nicodemos, que é o reino de Deus. E muitas vezes é assim que a gente está vivendo, uma vida onde a gente consegue perceber muitas coisas, fazer grandes amigos na igreja, participar dos cultos, participar dos PGs, participar de tudo, gente. 10, 15, 20, 30 anos de igreja, fundou a igreja, construiu a igreja, mas a pergunta que deve ser feita é: o que você tem visto? Uma estrutura? Um prédio? Uma instituição? Trazendo para o nosso contexto de família, nós podemos fazer muitas coisas para ter uma família melhor, uma família mais saudável, uma família em paz. Mas o que a nossa família precisa ver e precisa ser é parte do reino de Deus. Porque é isso que importa, gente. É para isso que nós somos chamados, para poder fazer parte desse reino, para viver esse reino de Deus. Enquanto nós continuarmos aqui presos somente nas nossas atividades, naquilo que nós somos chamados para poder fazer aqui, e meus irmãos, isso não é uma palavra contra as atividades, contra a estrutura, muito pelo contrário. Elas fazem parte, mas o que nós não podemos fazer é se deixar confundir. Achar porque viu o milagre, porque esteve aqui, porque esteve presente, viu o reino de Deus. Corremos o risco de não ter visto. E é essa atenção que Jesus está chamando para Nicodemos. Nicodemos, você sequer conseguiu ver o reino de Deus ainda. E Jesus conhece, né? Ele sonda os corações. Ele conhece os nossos pensamentos. Mais uma vez, o finalzinho do capítulo 2 vai falar justamente sobre isso. Se você for ler o versículo 24 e o versículo 25 do capítulo 2, vai dizer assim: mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, pois ele sabia bem o que havia no homem. Aqueles homens que estavam vendo os milagres, aqueles homens que estavam vendo o que Jesus estava fazendo, Jesus não confiava neles. Jesus sabia o que eles fariam, porque ele conhecia os seus corações, ele conhecia a sua mente. E é por isso que Nicodemos ele fica completamente perdido no meio dessa conversa. Porque o texto ele vai continuar dizendo, Nicodemos ele responde a pergunta: mas como, Jesus, que alguém vai poder nascer de novo? Como que alguém velho vai entrar de novo na barriga da sua mãe para poder nascer? E aí parece que Nicodemos é até um pouco sarcástico, né, na resposta dele. Acho que Jesus está ficando louco, né? Eu achei que ele era um mestre, mas ele está falando de coisas absurdas aqui. Como é possível, Jesus, alguém que já é velho, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? Veja bem, Nicodemos realmente entendeu que Jesus estava falando de um renascer, de nascer de novo. Mas Nicodemos está pensando em algo natural. Por isso que quando a gente começa a ler esse texto, a gente percebe autoridade, sabe quem é o Jesus homem ali, vê os milagres, mas tudo ainda é natural. Então toda a mente de Nicodemos, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele enxerga, tudo aquilo que ele percebe, não passa do natural. E Jesus está trazendo uma nova realidade. E é isso que Jesus faz quando ele vem aqui na terra, nos mostrar algo novo, nos mostrar uma nova realidade, trazer algo extremamente diferente para nós. Então nós estávamos acostumados com a vida onde nós odiávamos os nossos inimigos. Agora nós somos chamados a amar, a orar por eles. Que coisa difícil. E aí Jesus vai dizer que bem-aventurados são os que choram. Mas como assim? Normalmente eu vejo alguém chorando, eu acho que ele está na pior situação possível. Jesus vai dizer que se alguém te ferir a face, o que você tem que fazer? Revidar? Não, agora você tem que dar outra face. Que realidade é essa? Que mundo é esse que é completamente contrário com aquilo que nós aprendemos? Que mundo é esse que é completamente contrário com aquilo que a gente ensina para os nossos filhos? Porque a gente aprende que nós temos que conquistar. A gente aprende que nós temos que
ter tudo e conquistando as coisas e ganhando riquezas, construindo os nossos reinados, os nossos castelos. E aí Jesus vai falar que é melhor dar do que receber. Porque essa realidade não é a realidade que a gente vive, é a realidade do reino de Deus. É a realidade que vem para destruir tudo aquilo que a gente entende ser normal e natural. É uma realidade que vem para destruir os nossos conceitos, que vem para destruir aquilo que a gente acha que é certo. É aquilo que vem para destruir aquilo que a gente constrói ele como estrutura. Esse nosso reino terreno e natural, Jesus vem nos apresentar agora o reino de Deus, o reino dos céus. E é por isso que muitas vezes, meus irmãos, é difícil entender essa realidade. Porque para entender a realidade do reino de Deus, nós temos que abrir mão completamente do que é a nossa realidade. Daquilo que nós entendemos ser como certo. Daquilo que nós entendemos como prazeroso. E é por isso que Jesus está falando, você não vai entender, Nicodemos. E aí Jesus ele vai responder para Nicodemos assim: Nicodemos, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso, Nicodemos, de eu ter dito isso, que é necessário que vocês nasçam de novo. Não fique surpreso, Nicodemos. Você não está entendendo, porque realmente estou trazendo algo novo para você. Eu estou trazendo uma nova realidade para você. E Nicodemos, se você não é capaz de ver esse reino, quem dirá entrar nesse reino? Se você não consegue nem perceber a realidade desse reino que está chegando para você, esse reino que eu vim trazer, sequer você vai entrar nesse reino. E aí Jesus começa a ampliar um pouco sobre esse novo nascimento. Ele vai falar que esse novo nascimento não é simplesmente nascer de novo. Não é algo natural, como Nicodemos estava pensando, de entrar na barriga da mãe e sair mais uma vez. Mas é nascer da água e do Espírito. Um novo nascimento. Provocado não pelo corpo humano, não pelo corpo de uma mulher, não pela gestação, mas provocados por água e por Espírito. Porque o que é carne, Nicodemos, e o que é Espírito. Não fique surpreso, Nicodemos, eu falar isso para você. Afinal, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento que sopra uma folha. E é interessante, meus irmãos, que a palavra no original, no grego, para vento, é a mesma palavra que a gente usa para Espírito. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem nasce do Espírito, Nicodemos, ele é como uma folha que o vento sopra, e você não sabe de onde está vindo o vento, você não sabe para onde vai esse vento, você só vai. Uma canção muito famosa que a gente tem ouvido recente, ela diz que acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é ir. Não pela nossa própria força, não pelos nossos próprios pés, mas calçando a preparação do Evangelho da paz, sendo soprados pelo vento do Espírito que nos direciona. E agora nós não vamos mais para onde a gente quer ir. Nós não vamos mais para onde a gente acha certo ir. Nós não vamos mais para onde as nossas melhores conquistas estão disponíveis. Mas nós vamos para onde o vento nos sopra, para glorificarmos o nome de Deus, para edificarmos o reino de Deus, para sinalizarmos esse reino onde quer que a gente esteja. Não sendo mais direcionados pela estrutura que esse mundo constrói, mas sendo transformados, regenerados, sendo novas criaturas, nascendo de novo. E gente, Nicodemos continua perplexo. Nicodemos continua sem entender nada. Se você já está entendendo alguma coisa, glória a Deus por isso, porque nem Nicodemos, que era mestre na lei, está começando a entender. E eu acredito que se você está entendendo é porque o Espírito Santo está te fazendo entender. Porque no meio disso, Nicodemos continua perguntando: como pode ser isso, Jesus? Não faz sentido. Eu não consigo entender. E a resposta para isso de Jesus é dizer assim: Nicodemos, você não é mestre, Nicodemos. Como que você, sendo mestre, não consegue entender dessas coisas? Como, Nicodemos? E aí, meus irmãos, quando a gente fala de água e Espírito, normalmente, o que é mais comum a gente pensar sobre esse assunto é que nascer da água e do Espírito seria o batismo que nós viveríamos.
O que João começa fazendo o que seria o batismo nas águas, e depois o que vai acontecer lá em Atos 2, no batismo no Espírito Santo. E de fato isso faz sentido, e de fato isso fala muito para a nossa realidade que nós vivemos hoje, batizados nas águas, vivendo a experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas essa pergunta que Jesus faz para Nicodemos: Nicodemos, como que você, sendo mestre, não está entendendo? Nos faz pensar em algo diferente. Porque Nicodemos ainda não conhecia essa realidade do batismo no Espírito Santo, e talvez ele só ouvia falar do batismo de João. Então pode ser que Jesus está querendo nos lembrar de algo novo, ou melhor, de algo velho, mas que seria novo, que ele traria para as nossas vidas, e que provavelmente Nicodemos conhece. O que poderia ser isso? Algumas pessoas vão dizer isso, e eu concordo, a respeito do capítulo 36 do profeta Ezequiel. Porque Ezequiel, ao falar sobre a transformação que Deus iria trazer para Israel, em determinada altura, Deus vai dizer ao povo assim: Israel, vai chegar um dia que eu vou purificar vocês do pecado de vocês. E essa purificação vai ser uma purificação como água. Eu vou limpar vocês com água. Eu vou purificar vocês. Eu vou dar para vocês um novo coração. Eu vou tirar esse coração de pedra que vocês têm, e eu vou colocar um coração de carne. Um coração que sente, um coração que pulsa, um coração que bate de verdade, de amor por mim, Israel. E mais, nesse coração, eu vou colocar dentro dele o meu espírito. Eu vou colocar dentro dele o meu espírito. Então talvez o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui: Nicodemos, aquilo que os profetas disseram lá atrás, Nicodemos, está acontecendo. Nicodemos, você não está conseguindo perceber. Você fala da lei, você lê a lei, você ensina a lei, mas você não está percebendo, Nicodemos. E muitas vezes a gente está assim, gente. A gente fala na EBD, a gente canta no louvor, a gente fala, a gente prega, mas nós só estamos falando e não estamos conseguindo enxergar essa realidade. Nós não estamos conseguindo ver, muito menos entrar nessa nova realidade. E é isso que o novo nascimento traz para nós: nos tirar dessa mentalidade natural e nos colocar numa realidade sobrenatural que o reino de Deus nos proporciona. Uma mudança completa do nosso ser. Recentemente, conversando com um adolescente lá na minha igreja, ela estava falando para mim: mas André, eu tenho uma extrema dificuldade, porque eu sou muito nervosa. A pessoa fala, eu já dou uma resposta na hora para ela. A pessoa me encheu o saco lá, eu já dou uma resposta, uma paulada nela lá na hora. E eu não consigo mudar de jeito nenhum. Eu falei: boa essa palavra, minha querida. Você não vai conseguir mudar mesmo. Não vai. Talvez tenha um monte de gente que começa a se identificar com isso, né? Porque o negócio difícil de mudar é o nosso temperamento. Fala sério. É difícil demais de mudar. E eu vou te contar um segredo: você não vai conseguir mesmo. Só o Espírito Santo é capaz de mudar quem você é. É por isso que lá em Gálatas 5, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. E é o Espírito que provoca isso em nós. Ontem, lá no Encontrão da Jubavalha, quem esteve presente, eu chamei alguns jovens e adolescentes para participar com a gente na hora da pregação. E todos eles, gente, morrendo de medo. Um deles, eu cheguei para ele na hora, um pouquinho antes do culto começar, e falei: cara, é o seguinte, eu ia estar com você lá na hora, mas surgiu um imprevisto, eu não vou conseguir ficar. Então vocês vão ter que tocar o negócio sozinho, pode ser? Ele falou: eu vou embora agora. Eu vou embora agora, sozinho não fico lá na frente não. Eu falei: não, calma, estou brincando. Fala um trem desse comigo não, pelo amor de Deus. Morrendo de medo. E é completamente natural. Mas tudo que eu falei com eles foi o seguinte: gente, tenham medo, tenham vergonha, fica ansioso, não tem problema, mas confie na capacidade que o Espírito tem de te usar. Porque nós só fazemos o que fazemos, de anunciar o Evangelho, de viver essa realidade, de orar e as pessoas serem curadas. Tudo isso, meus irmãos, não é o nosso poder que faz, mas os dons do Espírito que agem em nossas vidas. Nós não seríamos capazes, e não somos capazes, na verdade, de fazer nada se não fosse a ação do Espírito em nós. Não seríamos capazes de fazer nada. E é isso que deixa Nicodemos doido, gente. E é isso que Nicodemos tem essa extrema dificuldade de entender.
Porque Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele está acostumado a fazer coisas. Nicodemos está acostumado a obedecer à lei. Nicodemos é igual aquele jovem rico que vai chegar e dizer: Jesus, eu faço tudo o que mandou fazer, me dá um negócio aí para eu fazer, que eu já cumpro tudo. Acostumado a cumprir leis, acostumado a cumprir mandamentos. O culto começa às 7 horas, então 10 para 6 eu vou estar lá. Pastor falou que tem que ler a Bíblia inteira esse ano, vou ler a Bíblia. E está errado fazer essas coisas, gente? Não. Mas qual que é a motivação por trás disso? Essa é a questão que nós temos que pensar. É o amor por Jesus, ou porque nós queremos cumprir ordens que foram dadas para nós? Porque é isso que Nicodemos está fazendo. E por que ele fica desesperado? Porque quando Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo, eu já imagino Nicodemos pensando: show de bola, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer agora. Falou sobre cumprir regras, falou sobre fazer coisas, eu sou o melhor para poder fazer. Me fala, Jesus. Aí Jesus fala para Nicodemos assim: Nicodemos, você não está entendendo. Nascer de novo não é você que faz. Nascer de novo sou eu que faço na sua vida. Nascer de novo não é você que faz, Nicodemos. Nascer de novo sou eu que faço. E aqui é o maior mistério do Evangelho, e é a maior dificuldade que nós temos que entender isso. A graça maravilhosa de Jesus em nossas vidas. Várias e várias vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim: o que eu tenho que fazer, André? O que eu tenho que cumprir? O que eu tenho que obedecer? E eu respondo para eles: você não tem que fazer nada. Você tem que ser dependente de Deus. Você tem que saber colocar suas vidas nas mãos de Jesus. Você tem que saber se dobrar diante da cruz e dizer: Senhor, eu estou pronto para ser como uma folha ao vento, que vai onde o Senhor sopra, que vai onde o Senhor direciona. E essa é a dificuldade de Nicodemos entender. A graça de Jesus em nossas vidas. E meus irmãos, para poder fechar falando sobre família, essa é a dificuldade talvez em ter famílias saudáveis, famílias onde reinam a paz do Senhor, famílias onde a presença de Deus é real. Porque quando nós vamos falar do contexto de família, quando nós vamos falar sobre ter uma família nesses moldes, o que a gente faz é: qual que é o script, pastor? Fala para mim o que eu tenho que fazer, me passa a receita do bolo. Meus irmãos, para termos uma família saudável, que glorifica o nome de Jesus, o que nós temos que fazer em primeiro lugar é nascer de novo. Eu poderia falar várias coisas para você, eu poderia passar várias dicas do que fazer, mas nada disso faria sentido se você não nascer de novo primeiro. Nada disso faria sentido se nós não confiarmos em Deus primeiro. Como eu faço para perdoar os meus pais? Como eu faço para dar uma boa educação para os meus filhos? Como eu faço para ter um lar de educação positiva? Aí nós vamos para o YouTube, pesquisa um monte de coisa, a gente vê um monte de dica, um monte de estratégia. E meus irmãos, muitas delas são realmente muito eficientes para nós, muito boas mesmo para a gente conseguir colocar em prática. Mas nada disso vai fazer sentido se o Espírito Santo não comandar as nossas vidas. Porque vão ser completamente estratégias humanas, força humana. E o que nós temos que fazer é construir uma vida no altar do Senhor. É construir a nossa vida aos pés de Jesus. É saber depositar diante dele a nossa vida. Porque no momento que você ficar com raiva do seu pai, da sua mãe, na hora que você achar que você tem que responder ela de alguma forma, o Espírito Santo vai mandar você calar a boca, vai falar: respeita, honra teu pai e tua mãe, ame a eles, obedeça aos seus pais. Na hora que seu pai fizer alguma coisa com você que deixou você assim, irritadíssimo, que te tira do ponto, sabe aquele momento que você bate a porta do quarto e faz... Quem já foi filho já fez isso alguma vez. Você fala: eu vou fugir de casa, eu odeio minha casa, odeio minha mãe, meu Deus do céu, que mãe chata que eu tenho. O Espírito Santo vai falar: shh, eu tenho amor para você, eu tenho perdão,
Talvez você realmente não vai ser capaz de amar os seus pais como você deve amar, mas eu sou capaz de fazer isso na sua vida. Quando nós, pais, quisermos pesar as mãos sobre os nossos filhos, sabe aquele dia que chegou depois do serviço estressado, cansado, querendo não pensar em nada, e aí muitas vezes qualquer coisa que seu filho faz, já dá vontade de você descontar algo nele, o Espírito Santo vai falar: estou gerando o meu fruto na sua vida. Vai amar seu filho. Vai ensinar ele a ser como Jesus é. Vai ensinar ele a orar. Vai ensinar ele a ter mansidão, temperança. Você é o primeiro exemplo que seu filho tem para poder seguir. E aí sim nós vamos conseguir. Talvez, meus irmãos, as nossas maiores dificuldades em ter uma família que glorifica o nome do Senhor é porque nós estamos fazendo as coisas pelas nossas próprias forças. A gente chega em casa cansado e nós não temos forças para poder educar os nossos filhos e nós damos um celular para eles. Mas em nome de Jesus, Deus vai renovar as suas forças para você ter força para poder seguir na caminhada com seus filhos. Talvez os filhos, as dificuldades estão sendo na hora de se relacionar com os pais, de ter de fato uma intimidade com os pais, mas meus irmãos, o Espírito Santo vai direcionar a sua vida para você amar e honrar os seus pais. Ou talvez a sua dificuldade é porque você não tem mais os seus pais por perto. Talvez você já perdeu os seus pais. Talvez você já passou por essa dor terrível de perder um filho. Meus irmãos, em nome de Jesus, Ele traz cura para a sua alma. Ele traz cura para o teu coração. Se você já perdeu o seu pai, se você já perdeu sua mãe, meus irmãos, em Cristo Jesus nós somos chamados a uma nova família. A família que Cristo nos dá. Essa família que nós podemos viver aqui. Porque o novo nascimento não nos coloca em um novo reino, mas também nos coloca numa nova família. Também nos coloca em um novo lugar de paz, de harmonia, de felicidade. Meus irmãos, o meu convite para você nessa noite é: se dobre aos pés de Jesus. Peça para que você realmente viva essa experiência do novo nascimento. Meu irmão, se você ainda não viveu isso na sua vida, em nome de Jesus, talvez hoje é o dia de você experimentar o nascer de novo. Em nome de Jesus, talvez é o dia de você entender e viver essa nova realidade, de viver em dependência ao Senhor. E se você já viveu essa nova realidade do novo nascimento, talvez hoje é o dia de você colocar alguns ajustes na sua vida. Porque você passou por esse novo nascimento, mas sabe, você começou a querer correr com suas próprias forças, andar com seus próprios pés. Hoje talvez é o dia de você voltar a ser como essa folha ao vento. Deixa o Espírito Santo agir no seu viver. Deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Ele tem novas coisas para poder fazer você experimentar. Ele tem novas realidades para fazer você viver. Ele tem uma nova vida para você para você hoje. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ser usado lá na sua casa para ser uma bênção lá. Você vai levar o amor de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Onde você estiver, você vai ser o sinal de Deus ali naquele lugar, em nome de Jesus. Pessoas enfermas vão te procurar para você orar. Você vai orar por essas pessoas e elas vão ser curadas. Pessoas que estão sendo oprimidas vão ser libertas em nome de Jesus. Você vai ser usado para poder fazer isso. Não na sua força, não na sua capacidade, mas na ação do Espírito de Deus na sua vida. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar? E meu irmão, eu te convido nessa noite a não ser somente aqui a minha oração. Não deixe que seja só eu aqui falando agora, mas faça você uma oração nesse momento. Peça ao Senhor. Fala: Senhor, se de alguma forma essa palavra gerou algo no seu coração nessa noite, como eu disse no começo, eu creio que a palavra de Deus tem poder para transformar o nosso ser. Essa palavra é poderosa para mudar quem a gente é. Ore ao Senhor nesse instante: Deus, eu quero viver uma nova realidade. Eu não quero ser mais quem eu sou. Eu quero nascer de novo, porque eu entendo que tudo que eu sou precisa ser completamente transformado. E só o Senhor tem capacidade de fazer isso em mim.
Eu quero viver essa realidade do reino de Deus. Eu quero construir a minha vida no Senhor. Eu quero, Deus, poder enxergar as coisas de forma diferentes nessa nova realidade que o Senhor nos dá. Eu quero viver e fazer parte de uma nova família. Ore ao Senhor nesse instante. Peça a Ele para que você viva isso na sua vida. Deus, nós oramos ao Senhor nesse instante, Pai. E Deus, nós cremos que o Senhor ouve o nosso clamor. Nós cremos que o Senhor é um Pai, ó Deus, pronto a nos ouvir. Nós cremos que os seus ouvidos não estão tampados para ouvir a nossa voz, e nem a sua mão, Deus, está recolhida para nos abençoar. Nós cremos que, na verdade, Deus, o Senhor nos ouve e o Senhor está pronto para agir em nós. E Deus, o que nós te pedimos nessa noite é: faça em nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer. Faça em nossas vidas aquilo que a nossa força não é capaz, aquilo que o nosso esforço não é capaz, e nos faz viver a realidade da graça do Evangelho do Senhor. Nos faz viver essa realidade do nascer da água e do Espírito. Deus, transforma por completo quem a gente é. Muda os nossos pensamentos, muda os nossos desejos, muda, Deus, as nossas ambições. Nos coloca, Deus, um coração disposto a ouvir a Tua voz, um coração disposto a Te amar, um coração disposto, ó Deus, a ser testemunhas do Senhor onde quer que a gente esteja, que a gente possa ver e falar daquilo que nós temos experimentado do Senhor, e só do Senhor, que a gente possa parar, Deus, de falar daquilo que nós experimentamos aqui no natural, mas viver essa realidade do sobrenatural que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Deus, se nessa noite existe alguém aqui que ainda não viveu essa realidade, que Teu Espírito Santo possa convencer esses corações agora a viver essa realidade, Deus. Se pessoas aqui já viveram isso, mas precisam fazer algum conserto, que nessa noite a reconciliação possa acontecer em nome de Jesus. Que amanhã, ó Deus, no início dessa semana que vamos viver no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, que algo diferente venha acontecer em nós. Porque nós cremos que o encontro com Jesus muda quem a gente é. O encontro com Jesus não é um encontro qualquer. E que a gente possa conhecer de fato, não um Jesus qualquer, um Jesus que a gente ouviu falar, um Jesus que nós vemos os milagres, mas um Jesus que nós conhecemos de andar. Um Jesus que nós conhecemos de ter intimidade. Um Jesus que nós conhecemos de poder chamar de Pai, de entregar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas dependências. Age em nossas vidas, ó Deus. É o que nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos nós, meus irmãos.